Ela merece um homem de verdade depois do expediente. Ricardo disse isso com um sorriso oleoso, erguendo a taça como se tivesse acabado de contar a piada do século. A mesa explodiu em gargalhadas, aquele som falso e corporativo que cheira a hipocrisia. Mas o que partiu algo dentro de mim não foi a piada suja. Foi a risada dela. Minha esposa riu. Não por educação, mas com prazer genuíno, inclinando-se no ombro dele como se eu fosse invisível. Ela não sabia que, naquele exato momento, enquanto ridicularizavam o marido troféu, eles acabavam de assinar sua própria sentença de morte profissional. Eu não gritei. Apenas levei o copo de água aos lábios, sentindo o gelo tocar o vidro. Álcool estava fora de cogitação. Eu precisava de clareza cirúrgica para o que viria a seguir. Examinei a mesa. 8 pessoas, 4 da empresa dela, 3 acompanhantes decorativos e Ricardo, o diretor de vendas que agia como se fosse o dono do mundo, liderando a matilha. Eu conhecia cada rosto, cada nome, cada pequeno segredo sujo escondido em relatórios de auditoria que eles jamais imaginariam que eu possuía. Letícia nem olhou para mim após a piada, ocupada demais surfando na onda de aprovação corporativa, permitindo que seus colegas a validassem pela proximidade com o bobo da corte do escritório. O mesmo Ricardo que, segundo um relatório confidencial que eu lera na noite anterior, tinha 3 queixas graves de assédio varridas para debaixo do tapete pela diretoria que agora brindava a ele. Deixei que falassem. Deixei que servissem mais vinho. Deixei que acreditassem que eu era apenas o marido descartável em um smoking alugado. Essa sempre foi a minha vantagem favorita. Quando as pessoas assumem que o seu silêncio significa insignificância, elas param de filtrar o que dizem. E naquela noite, a falta de filtro custaria tudo o que eles construíram. Ricardo baixou o tom de voz, inclinando-se para o centro da mesa como um conspirador de quinta categoria, anunciando que a fusão era praticamente dele, que o conselho comia na sua mão. Letícia sorriu, aquele sorriso ambicioso que eu costumava admirar antes de perceber o preço que ele cobrava, e o elogiou, chamando-o de incrível. Ricardo riu, ajustando a gravata, e declarou que o investidor principal, um tal grupo Lornes Capital, nem sabia o que acontecia no chão de fábrica, que para eles eram apenas números em uma planilha. Senti meu celular vibrar no bolso interno do paletó, um alerta de proximidade, não uma mensagem. Meus sistemas eram meticulosos. O que ninguém naquela mesa sabia, nem mesmo a mulher com quem eu dividia a cama há 7 anos, era que eu nunca parei de trabalhar. Enquanto ela subia a escada corporativa e se banhava em aplausos superficiais, eu construía algo muito maior nas sombras. Meu nome não estava no site da empresa, nem no LinkedIn, mas estava nos documentos de propriedade. A Lornes Capital não era um grupo de investidores anônimos de Nova York, era minha holding. Eu era o homem que Ricardo acabará de chamar de apenas números, e ele estava se gabando de manipular a minha empresa, na minha frente, enquanto flertava com a minha esposa. A ironia tinha um gosto metálico. Ricardo continuou, embriagado pelo próprio ego, dizendo que voaria para a sede na semana seguinte para fechar o acordo e limpar a casa, começando pelos departamentos que não agregam valor, piscando para Letícia e garantindo que ela estava segura, que quem estava com ele subia. Aquilo foi o gatilho final. Não a traição física, que eu já suspeitava, mas a arrogância de achar que ele controlava o destino dela, e a submissão dela em aceitar isso, preferindo a proteção de um fanfarrão ao respeito do homem que a apoiava em silêncio há anos. Tirei o celular do bolso com um movimento suave, quase imperceptível. A tela brilhou com uma interface minimalista, sem logotipos, apenas dados criptografados em tempo real. O painel de controle de governança corporativa ligado diretamente ao servidor central da Lornes Capital. Lá estava o perfil de Ricardo, pendente de aprovação para a VP de integração, e logo abaixo, o de Letícia, diretora de desenvolvimento, ativa. Meus dedos pairaram sobre a tela. Eu não precisava fazer uma cena. Virar a mesa ou socar a cara dele. O poder real não grita, ele sussurra. Selecionei o nome de Ricardo e um menu se abriu com opções variadas. Cliquei em acionar protocolo de integridade imediata. Fiz o mesmo com o perfil de Letícia. Confirmação biométrica solicitada. Encostei o polegar no sensor e a tela piscou verde uma única vez. Processo iniciado.
Do outro lado do salão, em uma mesa discreta, Alberto, meu braço direito e rosto público para negociações físicas, verificou o relógio e levantou-se sem olhar para mim. O sinal digital era a única ordem necessária. Observei enquanto ele abotoava o paletó e caminhava em direção à área VIP, onde o CEO da empresa de Ricardo e Letícia jantava com acionistas. Ricardo ainda falava, gesticulando, alheio à contagem regressiva de sua carreira. Letícia ria, mas seu olhar vacilou ao notar a movimentação brusca de garçons e seguranças convergindo para a mesa principal. Ela perguntou o que estava acontecendo, a voz perdendo o brilho artificial. Ricardo nem se virou, dispensando a preocupação, dizendo que a noite era deles. Tomei outro gole de água e disse, pela primeira vez na noite, com uma voz calma que cortou a conversa como uma lâmina fria, que eu não teria tanta certeza. Os dois olharam para mim, ele com desprezo, ela com confusão. Ricardo perguntou o que eu tinha dito, o sorriso vacilando. Encostei as costas na cadeira, cruzei as mãos e disse que a noite não era dele, que na verdade, achava que a noite dele tinha acabado há cerca de 30 segundos. Antes que ele pudesse responder, o som de um microfone sendo testado ecoou, silenciando a orquestra. O CEO subiu ao palco improvisado, pálido. Ao lado dele, Alberto sussurrava algo em seu ouvido, segurando um tablet. O olhar do CEO varreu o salão até pousar, com um peso esmagador, na nossa mesa. A caçada havia começado. A música continuava a tocar, mas a risada cessara. Foi como se alguém tivesse sugado o oxigênio do centro da nossa mesa, deixando-nos a piscar em lenta e dolorosa compreensão. O CEO da empresa de Letícia não fez uma cena. Ele não precisou. Uma única pergunta, entregue sem cerimônia, fizera mais estragos do que qualquer grito. E minha esposa, sempre tão ensaiada, tão composta, estava subitamente tateando por apoio em um terreno que já não existia. Ela olhou para mim, os olhos inquietos, os cantos do sorriso rígidos como se tivessem sido colados. Ela sussurrou, mais para si mesma do que para qualquer outro, perguntando se ele estava falando de mim. Ninguém respondeu. O CEO permaneceu imóvel, repetindo a pergunta com uma calma letal. Você sabe para quem ele acabou de acenar? Notei o leve tremor na mão dela quando respondeu que era eu, seu marido, como se me nomear pudesse restaurar alguma ordem no caos que se avizinhava. Ele balançou a cabeça devagar, corrigindo-a com frieza. Não, o homem que acabou de acionar nossa revisão de conselho. A taça de vinho de Ricardo tiniu suavemente contra a base do prato. Seu rosto empalideceu tanto que ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Ele ecoou as palavras revisão de conselho, a voz falhando. O CEO nem sequer olhou para ele. Continuava a observar Letícia, medindo sua reação, não suas palavras. Essa era a marca das pessoas que passavam a vida em salas como aquela, liam fraquezas mais rápido do que currículos. E naquele momento, ela parecia uma caloura diante de uma banca examinadora para a qual nunca estudará. Ela se virou para mim novamente, sussurrando bruscamente, exigindo saber o que eu tinha feito. Não respondi. Se o fizesse, ela começaria a entender o quão pouco realmente sabia sobre o homem com quem vivia. O que eles nunca perceberam, o que nem ela pensou em perguntar, foi que eu nunca parei de construir depois que saí dos holofotes. Eu não desapareci em algum papel secundário, fui para o subterrâneo, equidade profunda, carteiras de dívida, licenciamento, alavancagem. Encontrei poder onde ninguém estava olhando, porque ninguém queria olhar lá. E agora, naquela noite, em uma sala cheia de pessoas que passaram os últimos 5 anos cultivando imagem e proximidade, eu possuía a única coisa que nenhum deles podia falsificar: autoridade sem performance. Ricardo tentou salvar a situação com uma piada nervosa, chamando tudo aquilo de dramático, lembrando que era apenas uma gala. Ninguém riu. O CEO desviou sua atenção pela primeira vez, informando que o departamento jurídico havia sinalizado uma cadeia de e-mails naquela manhã. Seus comentários da cúpula de liderança da semana passada foram anexados a um resumo de RH. Acidentalmente, pensaram eles. Agora, ele já não tinha tanta certeza. Ricardo congelou, perguntando sobre quais comentários.
O CEO ergueu uma sobrancelha, citando especificamente o momento em que ele chamou uma analista júnior por um apelido vulgar e sugeriu uma reunião privada. Os olhos de Letícia se arregalaram. Mas ele não estava mais olhando para ela. Estava olhando para mim. Ricardo, quase sem fôlego, tentou balbuciar que não sabia que aquilo tinha ido além. Você não sabia quem estava assistindo, eu disse suavemente. Ele piscou para mim, finalmente conectando os pontos, gaguejando sobre a Lournes, sobre eu ser o. Interrompi antes que ele terminasse. Como eu disse. Você não sabia quem estava assistindo. A cor drenou de seu rosto completamente. Ele pousou a taça rápido demais e ela tombou, derramando vinho tinto pelo linho branco em uma mancha lenta e feia. Letícia tentou secar com um guardanapo, como se pudesse apagar o erro, como se pudesse consertar aquilo com hospitalidade. O CEO lançou um último olhar para ela, quase com pena. Lembrou que ela havia dito ao conselho que eu era apenas seu acompanhante, que eu não trabalhava no setor, que eu não era relevante. Ela engoliu em seco. Ele continuou, implacável, lembrando que ela também havia avalizado Ricardo. Espero que você entenda o que isso significa para ambos, disse ele, dando um passo para trás. E então se foi. Simples assim. Um por um, os olhos ao nosso redor pararam de fingir que não observavam. Os sussurros começaram, suaves, abafados, mas inconfundíveis. O guardanapo na mão dela tremia agora, o vinho encharcando o tecido, sangrando em seus dedos. Inclinei-me para a frente. Você estava tão ansiosa para se distanciar de mim, disse eu calmamente, que não parou para perguntar por que eu estava na sala. Ela se virou para mim, os olhos suplicantes agora. Perguntou por que eu estava lá. Sorri. Porque eu coloquei na agenda. E então me levantei. Sem anúncio, sem brinde, sem discurso de vingança, apenas movimento. Abotoei meu paletó devagar e dei um leve aceno para o maitre ao passar. Ele retribuiu com um sorriso ensaiado. Ele sabia quem eu era. Diferente dela. Atrás de mim, pude ouvi-la chamando meu nome. Não alto, não ainda, mas isso viria em breve. No salão de baile, nada parecia errado. Os candelabros ainda brilhavam, os garçons ainda dançavam entre as mesas. Mas nos bastidores, os fios começaram a zumbir. No andar de cima, na suíte executiva, os monitores do conselho iluminaram-se com uma sequência sincronizada de alertas. O terminal privado de cada membro do conselho apitou ao mesmo tempo. Não um e-mail de grupo, não uma transmissão, mas um sinal criptografado de nível prioritário. Revisão de pipeline interno, recomendações de nível 3 carregadas em tempo real. O nome de Ricardo destacado em âmbar. Abaixo dele, preocupações de conduta pública, reavaliar adequação para liderança de integração. Anexado estava um clipe de vídeo de 14 segundos, com carimbo de data e hora do feed de segurança do salão. Mostrava Ricardo erguendo sua taça e entregando sua fala sobre ela merecer um homem de verdade, com ela rindo ao lado dele. Sem contexto, apenas comportamento, apenas ótica. 2 segundos depois, o nome dela apareceu. Risco de proximidade com candidato à liderança sinalizado. Percepção comprometida durante evento voltado para investidores. Possível conflito de interesse dada a relação pessoal com o consultor da Lournes. Outro clipe, desta vez da reação dela, seu sorriso, seu toque, seu aceno de mão desdenhoso quando fui apresentado simplesmente como um convidado. E abaixo disso, maturidade de liderança sob questão. Enquanto isso, lá embaixo, a mesa que antes rugia de risadas começou a morrer aos poucos. A primeira a sair foi Lauren, diretora de estratégia, cuja risada foi um pouco alta demais mais cedo. Ela verificou o telefone, arregalou os olhos ligeiramente e ofereceu um sorriso de plástico antes de murmurar algo sobre checar a sobremesa. Ninguém a impediu. Depois veio Marcos, de fusões e aquisições, que precisava ligar para o motorista. Cadeiras arrastaram suavemente enquanto deixavam para trás copos pela metade e pratos intocados, como animais fugindo da floresta minutos antes do fogo chegar. Não havia pânico, apenas urgência disfarçada de etiqueta.
Letícia rastreava a cada um deles como se estivesse assistindo seu capital social hemorragiar em tempo real. Sua mão apertou o guardanapo com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Finalmente, a COO, uma mulher composta em um vestido azul marinho profundo, aproximou-se da nossa mesa. Desta vez ela não circulou o salão. Veio direto. Senhor Ricardo, senhora Letícia, disse ela, ríspida, mas não indelicada. Precisamos de uma palavrinha lá em cima. Ela não esperou que processassem. Simplesmente deu um passo para o lado, esperando o movimento. Ricardo levantou-se, quase derrubando a cadeira. Minha esposa piscou como se tivesse levado um tapa no meio de um sonho. Ela se virou para o meu lugar vazio, talvez esperando que eu ainda estivesse lá para consertar tudo. Mas tudo que restava no meu lugar era a vela, ainda queimando baixo, e o cartão com meu nome, removido tão limpamente que era como se eu nunca tivesse estado lá. O salão VIP executivo era mais frio do que o restante do edifício, tanto na temperatura quanto na alma. Paredes brancas, divisórias de vidro fosco e aquela iluminação projetada para drenar a cor de qualquer rosto humano. Não havia violinos ali, nem taças de champanhe, apenas o zumbido baixo e constante da destruição controlada. Ricardo foi levado primeiro. Eles os separaram deliberadamente, uma tática clássica de isolamento. Observei de longe, invisível para eles, mas presente em cada pixel das telas que agora julgavam suas vidas. Ricardo foi escoltado para a suíte de conferência interna, onde 2 membros do conselho e um representante legal o aguardavam. Através do vidro, vi a postura dele desmoronar. Uma das telas na parede exibia um quadro congelado do vídeo de segurança, seu sorriso estúpido, a taça erguida, o carimbo de tempo brilhando como uma contagem regressiva nuclear. Letícia esperou no corredor, braços cruzados, lábios pressionados em uma linha fina, fingindo uma compostura que já não possuía. A porta se abriu 12 minutos depois. Ricardo saiu branco como um fantasma, o paletó amassado, murmurando para si mesmo. Ele não olhou para ela. Não disse uma palavra. Passou por ela com o andar lento e quebrado de alguém que acaba de perceber que nunca mais subirá um degrau sequer na vida. A arrogância evaporara, deixando apenas um homem medíocre em um terno que de repente parecia grande demais. Então chamaram Letícia. 2 membros do conselho estavam sentados quando ela entrou. A terceira pessoa era a diretora de Pessoas e Cultura, aquela que não se importava com o desempenho trimestral, apenas com manchetes e danos à reputação. A mulher não ofereceu um aperto de mão. Perguntou se Letícia entendia por que estava ali. Minha esposa tentou argumentar, falar sobre momento mal julgado e brincadeira de champanhe. Foi cortada imediatamente. A questão não era a intenção, disseram eles. Era a ótica. Eu sabia exatamente o que estava sendo dito lá dentro, porque eu escrevi o protocolo que eles estavam seguindo. Percepção é liderança, disseram 2 conselheiros. E ela falhou em ambos. Não houve gritos, nem punhos na mesa, apenas a sentença de morte profissional entregue com a calma burocrática de quem carimba um formulário. Quando ela saiu da sala, o som de seus saltos no piso de mármore parecia coar mais alto, como se cada passo anunciasse seu fracasso. Seus olhos estavam arregalados, mas ocos. O rímel começava a borrar, a base rachando sob a pressão de uma queda que ela nunca previu. Ela caminhou de volta para o salão de baile, talvez esperando encontrar algo, eu, Ricardo, ou talvez apenas sua reputação descansando educadamente onde a deixará. Mas tudo o que encontrou foi ausência. Ricardo sumira. A CO voltará aos seus afazeres. A mesa estava limpa. O único vestígio de que estivemos lá era uma vela, ainda queimando, e o espaço vazio onde antes havia o cartão com o nome dela. Removido. Apagado. Como se ela nunca tivesse existido. Ela ficou ali por alguns segundos, tempo suficiente para tornar a cena constrangedora. 1 ou 2 convidados notaram, mas desviaram o olhar rapidamente. Nesses círculos, o colapso não é assistido, é evitado. Ela recuou devagar, a respiração falhando, tentando esconder o tremor nas mãos. Pensou em me ligar, eu sabia. Mas então percebeu que não sabia nem qual número eu atenderia.
Porque o homem que ela dispensou, o quieto, o chato, o convidado, não havia apenas deixado a mesa. Ele havia pagado o lugar dela nela. A declaração oficial saiu às 7 da manhã de segunda-feira, cronometrada para atingir as caixas de entrada antes que o primeiro café esfriasse. Assunto estéril, conteúdo devastador, reestruturação pendente do conselho. Nomes não foram citados, mas não precisavam ser. No mundo corporativo, quando executivos desaparecem e ninguém fala sobre isso, o silêncio é a mensagem mais alta possível. Os canais de comunicação interna da empresa congelaram. As reuniões matinais foram canceladas. Ninguém fez piadas. Ninguém usou emojis. Ricardo teve seu crachá desativado às 9h20. Às 10, sua sala estava vazia. Ele nem apareceu. Letícia, no entanto, ficou no limbo. Tecnicamente, ela não foi demitida. Não houve palavras formais como dispensada. Em vez disso, ela foi fantasmagorizada. Seu crachá funcionava, seu e-mail abria, mas ninguém a convidava para reuniões. Seu nome sumiu das listas de convidados. Sua foto no portal interno foi movida para a categoria Legado, lá no fundo, onde ninguém clica. Ela não foi demitida, foi apagada. Naquela tarde, ela pediu almoço como de costume, tentando fingir normalidade. Sentou-se sozinha no jardim do terraço, olhando para a cidade que um dia chamou de seu reino. Ninguém mencionou meu nome. E esse foi o golpe final que ela nunca viu chegar. Não que eu a tenha destruído, mas que eu não precisei dizer uma única palavra para fazê-lo. Ela ainda tentou. Durante 2 semanas, Letícia agarrou-se às bordas do abismo com a tenacidade desesperada de quem não tem para onde ir. Ela enviou e-mails que nunca foram respondidos, marcou reuniões que desapareceram misteriosamente das agendas compartilhadas e continuou a se vestir com sua armadura de alta costura, mesmo quando o único público era a recepcionista que, instruída ou intuitiva, parou de cumprimentá-la com um sorriso. Eu observava tudo à distância, não através de janelas ou espionagem barata, mas pelos dados. Meu painel de controle era mais íntimo do que qualquer diário que ela pudesse manter. Eu via suas tentativas de login em sistemas que agora negavam seu acesso. Eu vi os convites de almoço que ela enviava para antigos aliados, todos recusados ou ignorados. Eu vi o momento exato em que ela parava de tentar trabalhar e passava horas olhando para uma tela estática, paralisada pelo peso do silêncio corporativo. Ricardo não teve essa sobrevida. Ele tentou entrar em contato com concorrentes, buscar refúgio em outras firmas. O que ele não sabia era que no nível em que jogávamos, a reputação viaja mais rápido que a luz. Um e-mail anônimo, contendo apenas o clipe de vídeo dele zombando de um investidor-chave, foi o suficiente para fechar todas as portas na cidade. Ele passou de promessa do ano para risco tóxico em menos de 48 horas. Mas a verdadeira queda não é o impacto no chão, é a perda da altitude. Na terceira semana, o golpe final foi desferido. Não por mim, mas pela própria inércia do sistema que eu pusera em movimento. Um envelope creme, sem remetente, foi deixado na mesa de Letícia. Dentro, não havia uma carta de demissão, mas uma notificação de transferência. Ela foi realocada para um escritório satélite, em um prédio antigo no Distrito Industrial, para gerenciar uma equipe de arquivamento de conformidade. Era um cemitério de carreiras, um lugar onde executivos iam para esperar a aposentadoria ou o colapso nervoso. Ela chegou em casa naquela noite diferente. A postura rígida havia desaparecido, substituída por uma curvatura derrotada nos ombros. Ela não gritou, não chorou. Apenas se sentou no sofá da sala, no escuro, ainda com o casaco. Eu estava no escritório. A porta entreaberta, observando a silhueta da mulher que um dia amei, agora reduzida a um esboço de si mesma. Ela finalmente quebrou o silêncio, perguntando para a sala vazia o que eu queria. Eu saí das sombras, caminhando devagar até ficar diante dela. Não ofereci conforto. Não ofereci perdão. Eu queria apenas o que você prometeu no altar, respondi. Lealdade. Parceria. Respeito. Ela riu, um som seco e sem humor. Disse que eu era cruel,
que eu planejei tudo aquilo, que eu gostei de vê-la sofrer. Não, corrigi, minha voz sem emoção. Eu não planejei o seu sofrimento, Letícia. Eu planejei a minha proteção. Você escolheu o sofrimento quando decidiu que a validação de um homem medíocre valia mais do que a nossa vida. Ela levantou o rosto, as lágrimas finalmente escorrendo, quentes e furiosas. Acusou-me de destruir a vida dela por ego, por ciúmes. Balancei a cabeça. Você destruiu sua vida. Eu apenas acendi a luz para que todos pudessem ver os destroços. Ela se levantou, trêmula, e disse que iria embora, que pediria o divórcio, que levaria metade de tudo. Foi então que entreguei o último documento. Tirei-o de uma pasta fina que estava sobre a mesa de centro. Você pode tentar, disse eu, estendendo o papel, mas você deveria ler a cláusula 8b do nosso acordo pré-nupcial, e a adenda de conduta que você assinou quando aceitou as ações da empresa como parte do seu bônus anual. Ações que, tecnicamente, pertencem à holding que eu controlo. Ela pegou o papel, as mãos tremendo tanto que quase o rasgaram. Seus olhos percorreram as linhas legais, o jargão denso que ela costumava ignorar. Infidelidade comprovada, danos à reputação corporativa, conflito de interesse direto com acionista majoritário. Ela olhou para mim, o horror finalmente substituindo a raiva. Ela não levaria a metade. Ela sairia com nada além do que tinha antes de me conhecer. E a dívida do apartamento luxuoso que ela insistiu em comprar em seu nome para ter independência? O banco, que por acaso tinha a Lornes Capital como garantidora principal, executaria a hipoteca na manhã seguinte. Você não tem nada, Letícia, disse eu, virando as costas. Por que você apostou tudo na percepção de que eu era fraco? E a casa sempre ganha. Subi as escadas, deixando-a sozinha na sala escura, cercada pelos fantasmas de suas escolhas. Eu não sentia alegria. Não sentia triunfo. Apenas o vazio frio e necessário de um balanço patrimonial que finalmente fora equilibrado. Mas a história ainda não tinha acabado. Faltava o último ato, a lição final que Ricardo ainda precisava aprender, e a escolha moral que definiria quem eu seria quando a poeira baixasse. Ricardo não desapareceu apenas do escritório, ele tentou se reerguer. Ouvi dizer que ele tentou vender suas ações restantes, as poucas que ele acumulou, para cobrir dívidas de jogo que ninguém sabia que ele tinha até que seu salário secou. Ele me ligou uma vez. Deixou uma mensagem de voz longa e divagante, oscilando entre a raiva e a súplica, culpando o sistema, a cultura da empresa e até Letícia. Ele nunca se culpou. Nunca entendeu que a arrogância é um empréstimo com juros compostos, e a cobrança sempre chega. Apaguei a mensagem sem ouvir até o final. A Lornes Capital finalizou a aquisição da empresa 2 meses depois. O conselho foi dissolvido e reconstituído. Eu nomeei a antiga COO, a mulher de azul marinho que entregou a sentença de morte naquela noite, como a nova CEO. Ela era competente, discreta e, acima de tudo, entendia que o poder não é sobre quem grita mais alto, mas sobre quem controla o silêncio. Quanto a mim, continuei onde sempre estive, nos bastidores. Não voltei para casa onde vivi com Letícia. Vendi o imóvel com tudo dentro, móveis, lembranças, a mesa de jantar onde tantas mentiras foram servidas como prato principal. Comprei um apartamento menor, mais alto, com vista para o rio. Um lugar limpo, sem ecos. Às vezes, me perguntam se valeu a pena. Se destruir 2 vidas foi uma resposta proporcional a uma piada de mau gosto e uma traição conjugal. Eles não entendem. Não foi sobre a traição. Pessoas traem o tempo todo, é uma falha humana banal. Foi sobre o desrespeito público transformado em moeda social. Foi sobre a certeza deles de que eu era pequeno demais para importar. Há um tipo específico de paz que vem quando você percebe que não precisa mais da validação de ninguém. Eu costumava buscar o olhar de aprovação dela. Costumava me diminuir para que ela pudesse se sentir grande. Nunca mais. A vingança não me trouxe felicidade, quem diz isso está mentindo, mas me devolveu a minha dignidade. E a dignidade é um alicerce sobre o qual você pode construir qualquer coisa. Vi Letícia uma última vez, meses depois, à distância.
Ela estava saindo de um prédio comercial no subúrbio, vestindo roupas comuns, o cabelo preso de qualquer jeito. Ela parecia cansada, mas, curiosamente, mais real. Sem a máscara de executiva intocável, ela era apenas uma mulher tentando sobreviver aos escombros que ela mesma ajudou a criar. Nossos olhares não se cruzaram. Eu estava no carro, vidro escuro fechado, apenas mais um veículo no trânsito. Poderia ter baixado a janela. Poderia ter dito algo. Mas o que havia para dizer? O silêncio entre nós já era perfeito. Ricardo, por outro lado, tornou-se uma nota de rodapé. Um exemplo usado em seminários de RH sobre o que não fazer. Ele virou uma lição, não um legado. E talvez essa seja a pior morte para um homem como ele, ser lembrado apenas como um erro. Encerrei o aplicativo da Lournes no meu celular. O saldo estava positivo. A empresa prosperava. A vida seguia, implacável e indiferente. Eu tinha vencido, sim. Mas a vitória solitária tem um gosto estranho, nem doce nem amargo, apenas frio. Agora, eu pergunto a você, que assistiu a tudo isso, eu fui o vilão da história dela, ou o herói da minha própria? Quando a justiça se parece tanto com a crueldade, onde traçamos a linha? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber se você teria apertado aquele botão.